Olá, meu amigo e minha amiga de Ideal Espírita, vocês, meus irmãos, que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Em instantes estarei me reproduzindo o programa excepcional, o programa 65, Dialogando com Kardec. Mas antes vamos lembrar que a nossa página Estação da Luz não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Por isso reunimos aqui o maior acervo possível de matérias espíritas, livros da codificação, textos, obras suplementares, entrevistas, palestras, áudios. E estamos reproduzindo também a programação da Web Rádio Estação da Luz, como é o caso desse programa, que será rodado em instantes, aqui de Natal. E temos também a reprodução dos programas da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Portanto, um trabalho excepcional. Aí o programa está 65, Dialogando com Kardec, esmiuçando textos desconhecidos e outras viagens de Kardec, com Enzo Albana, lá de Cascavel, no Paraná, em uma parceria com Adalberto Prado de Tóquio, no Japão. E eles fazem uma viagem sobre o material que Kardec elaborou, ou seja, a captação das ideias, a elaboração do material para a codificação da doutrina espírita. Eles analisam esse trabalho, mas eu não vou falar porque aí tira a graça. Por isso, lhe convidamos para ficarmos juntos em mais esse programa, programa 65, Dialogando com Kardec. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao trabalho. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa. Nós estamos aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E são 21 horas em Natal e 21 horas em Natal. Hoje nós vamos construir duas pontes. Uma que vamos direto para Cascavel, com o nosso irmão Enzo Obama. E também vamos para o Japão, com o único cowboy samurai do Japão feito no Brasil, meu amigo Adalberto Prado. Muito boa noite, meu amigo Enzo. Como é que vai você? Agora tá muito bem, né? Junto com você, junto com o Adalberto, junto com o pessoal que acompanha a gente pelo Facebook, pelo YouTube, né? Maravilhosamente bem, claro que estamos com Kardec, né? Boa noite. Com Jesus. Boa noite a todos. Eu vou procurar não atrapalhar muito, é só isso. Maravilha. Me dê notícia de Dona Lúcia, meu amigo. Aí eu quero saber como é que ela está. Está tudo bem? Dona Lúcia está... Como agora é pela manhã, ela está aproveitando o sábado para descansar um pouco mais, né? Então ela vai acordar um pouco mais tarde. Mas a gente vai fazer aqui uma prece e vamos também fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós pensamos aqui o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, o item 6,
né, que é uma mensagem de João, na primeira epístola de João. Mas nós vamos pedir a autorização ao plano superior que dirige e comanda os trabalhos nesse planeta Terra, comandante em chefe, nosso mestre, irmão e amigo Jesus de Nazaré, que trouxe para nós as possibilidades evolutivas quanto à construção desse planeta, abrindo um campo vasto para que todos nós pudéssemos trabalhar para as nossas evoluções múltiplas. Seja conosco, Senhor, e permite que sobre as hostes dos teus trabalhadores, tendo como base nosso querido sempre irmão e amigo Allan Kardec, ao qual nós temos um preito de gratidão toda a humanidade para o resto das nossas encarnações, com os conhecimentos que ele e a pleia de espíritos trouxeram para nós naqueles memoráveis anos da metade do século XIX. Seja conosco e permite que em teu nome, sobretudo em nome de Deus, possamos iniciar com muita alegria, com muito amor, com muita satisfação o nosso estudo, programa da noite de hoje. E aí, o nosso querido Kardec, nesse capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem lá o item 6. Ele pegou a João, a primeira epístola de João 1, 4, 1. Primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, primeira epístola, 4, 1. Meu amigo, e aí a viagem de Kardec? Nós paramos naquilo que ele mais gostava, que era justamente o trabalho com os médios. Ele está ali na segunda viagem, verificando em loco aquilo que ele recebia, que ele mesmo falou, como notícias via carta, né? Isso foi muito importante para o assentamento dos postulados espíritas no primeiro momento, né, meu amigo? Exatamente. E também meu amigo Adalberto. Exatamente. Nós estamos numa parte do texto, primeiro, o texto Viagem Espírita de 1862 é um texto que vai ser quase todo, ele não está todo, certo? Mas quase todo ele vai ser publicado no ano de 1861, em outubro de 1861, praticamente está tudo lá. Aí aqui ele traz essa parte introdutória, que é uma visão panorâmica de toda a viagem, e a curiosidade ou a importância da gente conhecer esse texto assim, na leitura, devagarzinho, né, sempre nos reportando àquela época, como é que se entendia aquela época, qual o significado das palavras, qual o significado das ideias. E isso é importante para saber, para a gente ter uma ideia, o que passava pela cabeça de Kardec sobre a ideia de um movimento espírita. Né? A ideia de um movimento espírita, a importância de determinadas cidades, as pessoas que faziam parte do movimento. Obviamente, quando a gente entrar nos discursos que ele faz em Bordeaux e em Lyon, a gente vai ver que ele detalha muito mais o que ele coloca aqui, certo? Ele começa a dizer qual era o nível intelectual das pessoas que participavam, mas ele vai falar das pessoas de menos capacidade intelectual, como era colocada à época, a gente tem que ter esse cuidado também, que algumas expressões da época hoje têm um sentido completamente diferente e complicado, mas a gente tem que entender aquela época qual era o sentido. E aí eu vou pegar aqui um parágrafo onde nós estamos, né, só para a gente relembrar, eu vou reler a parte que a gente comentou na sexta-feira passada, e eu gostaria de finalizar esse parágrafo para depois a gente entrar nas perguntas, que eu sei que deve ter alguma pergunta por aí, né? Se não tiver, eu vou ter que mudar a metodologia, porque tem que ter pergunta, né? A ideia é esse diálogo entre perguntas e respostas, até para a gente treinar aqui, para que eu não dê respostas pessoais, para que eu dê quais as respostas de Kardec para aquelas questões. Né? É tanto que se eu não souber, eu vou dizer, olha, eu vou procurar, sexta-feira eu trago. Né? Muito bem. E você falou em pergunta, quem for perguntador de WhatsApp, está aí os números, certo? Tem também o Facebook e o YouTube, que você também pode perguntar tranquilamente. Então, não faltam canais para os perguntadores oficiais. Exatamente. A minha ideia, como eu falei, é não dar minhas respostas, é tentar encontrar o entendimento que Kardec deu para aqueles temas. Agora, se você me perguntar assim, Enzo, qual a opinião de Kardec sobre televisão do controle remoto? Aí eu vou dizer, olha, sei não, porque não existia isso na época dele, mas ele tratou de certos equipamentos, aquela coisa, deu uma ideia que a gente pode pensar, viajar.
Mas se ele tratou do assunto, é a resposta dele que nós vamos buscar. Eu vou até dar um exemplo de algo que aconteceu hoje em relação a isso. Exemplo prático, tá certo? Mas deixa eu entrar aqui no texto, Tavares, para a gente relembrar o que a gente viu na semana passada, né? Porque a grande objetivo desse grupo é estudando textos desconhecidos. Então, para a gente conhecer mesmo esses textos. A minha ideia não é chegar aqui para dar aula, não, viu, pessoal? A minha ideia é apresentar os textos para que nós possamos fazer essas perguntas e tal, e responder dentro do texto. Essa é a nossa grande ideia, né? Ele diz assim, eu estou usando a tradução do Evandro Noleto Bezerra, a mesma tradução que está no Kardecpédia, tá certo? Tem uma tradução da editora O Clarim, também é muito boa essa tradução, tá? E quem tem as revistas espíritas é só pegar outubro de 1861. Aí vai depender da edição que você tenha, da editora que você vai usar, que aí vai ter as traduções diferentes. Mas não muda muito o sentido não, viu, pessoal? O texto é praticamente o mesmo. E Kardec diz assim nesse momento aqui. Lembrando, isso aqui é a visão geral da coisa. Nos discursos ele detalha. Ele diz, os médios igualmente se multiplicam. Os médios igualmente se multiplicam, havendo poucos grupos que não contêm vários deles, sem falar da quantidade bem mais considerável dos que não pertencem a nenhum agrupamento. Ele está me dizendo que os grupos espíritas naquela época possuíam vários médios, certo? E também tinham aqueles médios que não participavam de grupo nenhum, faziam as atividades mediúnicas de comunicabilidade. Vamos lembrar o seguinte, pessoal. Quando hoje nós falamos em reunião mediúnica ou em prática mediúnica, está se falando daquela reunião que acontece no centro espírita, com pessoas escolhidas, que nem todo mundo pode participar, né? Às vezes, eu vou falar uma coisa de uma forma um tanto quanto crítica, não me levem a mal, mas que realmente isso fere o entendimento que Kardec tem sobre o tema, mas a gente vai analisar um pouquinho isso para entender por que se tornou assim. A mediunidade, nos nossos tempos atuais, se tornou algo para escolhidos. E se a pessoa chega na casa espírita com mediunidade, a resposta que dá assim, você tem que estudar. E a pessoa está lá com a mediunidade aflorada, como a gente fala, e ninguém sabe lidar com esse tipo de pessoa. E as nossas casas espíritas, poucas estão preparadas para atender, acolher pessoas que chegam assim. Porque a mediunidade tornou-se algo meio que tabu, né? É algo meio assim, fechado, proibido. É tanto que um frequentador de casa espírita, que não seja um trabalhador da casa espírita, se perguntar assim, quem são os médios desse centro espírita? Ele não sabe. Não sabe, porque isso é muito fechado, é muito restrito, né? Obviamente, pessoal, tem um motivo para isso. Olha, todo mundo que me acompanha, que acompanha os estudos, sabe que eu tenho mediunidade, eu sou médium, no sentido técnico da palavra, conforme Kardec define. Não foi ninguém que me falou, no começo alguém disse assim, você é médium, tal, mas eu, como já comecei logo por Kardec, eu me entendi por médium, não porque alguém falou, eu me entendi por médium, porque tem uma definição técnica no item 149 do Livro dos Médiuns, está ali. E tem as espécies de mediunidade, e tá lá. E eu tenho mediunidades que estão catalogadas por Kardec. Está ali tudo certinho, tudo bonitinho, tudo feitinho, né? E aí, como se criou essa aura mística em torno dos médiuns, que dentro desse parágrafo a gente vai ver que isso não existe, não deve existir, porque são pessoas comuns, com funções orgânicas que permitem a essas pessoas uma relação com os espíritos. É só isso. Nada de místico, não existe santidade por causa da mediunidade. A mediunidade é algo que eu devo vivê-la de modo sagrado, porque é um presente que Deus me concede para desenvolver as minhas habilidades morais enquanto eu ajudo as pessoas. Esse é o sentido sagrado, inclusive Emmanuel fala disso. Enzio, aproveitando é espetacular o que você falou. O tempo de Kardec, ele foi lá e observou como é que os médios eles interagem ali sem um centro espírita, né? Quer dizer, nenhum núcleo, não pertence a nenhum núcleo. É o que acontece no Japão, onde a gente encontra médiuns que não pertencem nem ao catolicismo, nem ao evangélico, nem ao budismo. Eles são simplesmente médium. Então, é isso que Kardec está falando, né? Como você falou,
mediunidade não depende de organização. Não é isso, Enzo? Vamos lá. Não depende de instituição, né? É uma função orgânica. Né? É uma função orgânica. Agora, Kardec, ele defende, ele vai estudar a formação dos médiuns, né? Ele sabe que existe aqueles médiuns que vivem sozinhos, que praticam a mediunidade sozinhos, e ele sugere que essas pessoas tenham alguém mais experiente para que você possa, por exemplo, mandar as comunicações para que ela analise, para que você possa compartilhar o que você sente com você. Por isso ele faz essas orientações. Mas fica claro no texto que ele prefere que os médios estejam em grupos, para um proteger o outro e estudarem em conjunto aquilo que acontece um com o outro, de modo a se preservarem. Claro que isso tem que, não é só porque é um grupo que resolve, não, tem que ter a comunhão de pensamento e tudo mais, tá? O grande problema é que, como se criou essa aura mística em torno do médium e da mediunidade, se passou a ter a ideia de que, se o indivíduo produz fenômenos mediúnicos fantásticos, ele é espetacular. Se confunde mediunidade com caráter. E uma coisa tem nada a ver com a outra. Certo? Se eu tenho mediunidade, eu tenho um bom caráter, melhor, maravilha. A garantia de ter a presença dos bons espíritos é melhor. Mas uma coisa não garante a outra. O médium que psicografou os textos do Espírito Verdade, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que está no Livro dos Médiuns, que está que está na Revista Espírita, que várias questões estão no Livro dos Espíritos, esse médium quando chegou um momento que ele teve dificuldades financeiras, e ele pediu ajuda para Kardec, né, em relação àquelas mensagens, que ele queria que Kardec publicasse livros e tal, e Kardec não aceitou, mesmo achando assinado com o Espírito de Verdade, mas não tinha passado pelo crivo do bom senso. E ele não publicou, e o cara ficou muito chateado, pegou as mensagens, né, Kardec não entregou aquelas mensagens, não, você entregou isso aqui é do Espiritismo. E ele saiu, fez novas psicografias, se complicou mais ainda, e para encurtar a história, cometeu suicídio. O cara que psicografou o Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade, nós sabemos, é o Cristo. Então, se esse médium tivesse hoje com textos como esse, que fossem considerados autênticos, Tavares do Céu, Adalberto do Céu, como é que você acha que ia ser a vida dessa pessoa? Ia ser endeusado no nosso meio. E é por causa disso, como se perdeu essa observação que Kardec trata, coloca a mediunidade como um fenômeno natural da condição de qualquer pessoa pode interagir com os espíritos. Qualquer uma, tá? Item 182 do Livro dos Médiuns. Né? Nós esquecemos dessa ideia, quando ele trata da mediunidade intuitiva. Né? E aí, aqui ele está demonstrando isso. Olha a continuidade do texto. Né? Nesse número, né, existe um núcleo de grande superioridade, dotado de médiuns escreventes apropriados aos diferentes gêneros de manifestações, poesia, textos científicos, textos morais, né, textos, romances, diversos gêneros, né, com o predomínio dos médiuns moralistas. Aí nós comentávamos, são aqueles médiuns que trazem as mensagens de ensino moral, Chico Xavier, a obra de Emmanuel inteira, né, é uma obra, certo, moralista, que discute os aspectos morais. Tanto que eu gosto muito dos textos de Emmanuel discutindo os aspectos morais do Evangelho. Quando ele vai tratar de outros assuntos, eu já olho assim, porque não é o dele. É tanto que foi André Luiz que foi chamado para escrever sobre a vida no mundo espiritual e não é Emmanuel. Né? Pouco divertidos para curiosos, que melhor fariam se procurassem distrações em outro lugar, e não nas reuniões espíritas sérias. Ok? Isso é uma coisa que realmente os nossos grupos têm, sabe? Às vezes o pessoal, os componentes do grupo, às vezes eles se pegam em questões pessoais e tal, mas na hora da atividade, na hora da palestra, de um modo geral, a turma se esforça, sabe? A turma busca fazer a coisa direitinho. O atendimento fraterno é uma área que tem crescido muito no sentido de fazer a coisa mais séria, de se estudar. A evangelização espírita infantil, eu nem vou tocar no assunto, porque eu não sou louco para apanhar de Sandra, né? Nossa querida Sandra. Mas a gente vê, na prática, as nossas reuniões, elas são sérias. Né? Ninguém está ali para brincar. Mesmo quando se brinca, né? As palestras do Rossandro são muito divertidas, mas são muito sérias, né? Então, nesse sentido, a gente manteve isso. O que nós perdemos foi esse foco nos aspectos experimentais e filosóficos da doutrina.
E, por conseguinte, o aspecto moral se transformou em aspecto religiosístico. Né? Transformamos o Espiritismo numa instituição religiosa, e não era isso que Kardec pressupunha. Porque o aspecto moral, que é a essência filosófica da religião, é para que eu me transforme, eu me torne o templo vivo de Deus, né? E não o centro espírita se tornar o templo vivo. Não seria essa a ideia, tá? Mas estamos no caminho, sabe, Tavares? Nós estamos no caminho. Precisamos retomar esses estudos da obra kardeciana, né? Não é abandonar o estudo das outras obras, dos outros autores, não. É trazer Kardec como referência. Aqui, quando eu falo em Kardec, eu falo a obra da codificação como um todo, né? E aí, trazendo Kardec, eu vou ter os referenciais para todas essas obras. E ele continua, aí é o ponto que nós não tínhamos visto. Lyon, a cidade de Lyon, dispõe de vários médios desenhistas notáveis. É interessante que ele fala de Bordeaux e de Lyon, porque foram os primeiros lugares onde realmente começou a ter um desenvolvimento maior e uma divulgação maior dos princípios espíritas, tá? Só um detalhezinho, tem um centro que eu acompanho, até a Livramento, até essa semana me compartilhou um link lá desse centro, e eu até disse assim, não, eu já conheço. Quando eu procurei as obras de Kardec em francês, na época não tinha no Google e não tinha o Kardecpedia. Foi nesse centro eu encontrei toda a obra de Kardec, de Leon Denis, de Gabriel Deland, dos grandes clássicos, tudo em francês, para eu poder começar a comparar. Eu não sei francês, mas eu tenho amigos que sabem, então quando eu comparava, e fui aprendendo algumas coisas. E as reuniões mediúnicas lá são reuniões abertas, onde as pessoas podem participar, podem fazer perguntas, não tem essa coisa mística, não tem essa, sabe, não é esse endeusamento da coisa toda, como era a época de Kardec. Hoje, se nós fazemos reunião mediúnica aberta, não tem o mesmo efeito. Por quê? Porque há um endeusamento, há uma mística, um esoterismo em torno da prática mediúnica. Por isso que, no caso aqui, é melhor deixar quieto mesmo. Mas não é o correto, não é como Kardec assim o prevê, não é como os espíritos orientam. Por quê? Porque as pessoas vão ter acesso às comunicações mediúnicas no local sério, no local seguro. É diferente de eu estar receber uma comunicação em qualquer lugar, sem ter um ambiente propício. E num centro espírita que assim acontece, seguindo esses moldes que Kardec já deixou, já desde o Livro dos Espíritos, as comunicações vão ser garantidas. E mesmo que haja uma mistificação, haja uma mentira, como Kardec diz que toda comunicação tem que passar pelo crivo da razão e da análise, é fácil pegar a mentira. Né? Se a gente cria mística, ninguém pode falar nada para o médico, ele fica melindrado. Ninguém pode falar nada com aquele médico, porque os amigos dele ficam bravos. Que a casa espírita convida você para ir embora da casa, se você questiona o médium da casa. Então, esse que é um problema. Esse que é o olhar equivocado que nós precisamos corrigir. Tá? E aí ele diz, Lyon dispõe de vários médios desenhistas notáveis. Quantos médios desenhistas você conhece hoje? Sabe, conheço alguns ficaram muito famosos e tal. Essa coisa, como é uma mediunidade de espetáculo, que é a pintura, o médium é tratado, o seu Wilvio, que já deixou um alô ali pra gente, né, ele acompanhou uma médium lá em Anápolis, e nada disso aconteceu, dessa espetacularização da coisa, e fez muito bem para a médium, ó, seu Wilvio aí, né? Fez muito bem para ela, recebendo a orientação de um estudioso, conhecedor, sério, e não houve essa espetacularização do fenômeno, um endeusamento, porque a pessoa está produzindo quadros, do mesmo jeito que produz livros, do mesmo jeito que tem as comunicações, que faz curas, que faz materializações, fenômenos. Hoje a materialização quase não acontece, né? Aqui no Brasil, mas está acontecendo na Europa, certo? Está acontecendo na Europa. Por quê? Porque se falta para esse tipo de fenômeno. O Adalberto quer fazer um comentário, por favor, querido. Angel, já para você começar a fazer, você vai falar agora dos médios desenhistas, mas eu queria voltar um pouquinho lá, que você falou muito bem, eu queria só reforçar como ele fala assim, médios moralistas.
né? Ele não fala médios que têm a religião, não fala nada disso. Eles são moralmente sérios. Então, o estudo que ele faz, a análise que Kardec faz naquela época ele vai tratar de médiums que tenham uma boa moral. A maioria deles são psicógrafos e de diferentes gêneros, né? Então, ele vai falar agora, que você vai ler, que é os desenhistas notáveis e tal. E fala assim, fazem-se sentir os médios moralistas poucos divertidos, quer dizer, ele rechaça, ele não vai analisar os outros médiuns que não são moralistas. Então, a partir de agora, ele vai falar somente daqueles que realmente são médiuns que têm uma moral bem definida. É isto. Exatamente. Exatamente. E mesmo, até na semana passada e na outra semana, fizeram perguntas parecidas, né? Por qual o objetivo dessas mediunidades, por exemplo, a mediunidade de desenho, né? A pintura, porque ela não traz, assim, para o público geral, para um especialista, né? Um marchand, né? De obras de arte, é outra coisa, né? Mas, para o público geral, você pega um livro como Parnaso de Além Túmulo, ali é só um monte de versinhos. Um especialista, não, ali tem uma grandiosidade. E essas mediunidades, elas são justamente para demonstrar a imortalidade da alma. Porque aí sim, demonstra a imortalidade da alma, a gente começa a se questionar. Por que quem está lá, uns são felizes e outros não são? O que torna alguns felizes e outros não? E aí é aí que entra o aspecto moralizante do processo, né? Então, Leon dispõe de vários médios desenhistas notáveis. Um deles utiliza a técnica de óleo sobre tela sem jamais haver aprendido a desenhar nem pintar. Quer dizer, ele aplicava uma técnica que requer conhecimento para fazer a aplicação. E ele não tinha esse conhecimento. Então, como é que ele sabe fazer isso? Das duas, uma. Ou ele tem conhecimento da encarnação passada, ou é alguém que sabe que está usando o corpo dele para fazer as pinturas, que tem o conhecimento. Kardec, analisando muito bem, identificou que não era o espírito do próprio médium, era um terceiro. Então, ele é médium. Há muitos médios videntes, cuja faculdade podemos constatar. Em Marené, deve ser assim, eu vou ler assim, mas, né? Em Marené, há também uma senhora médium desenhista e, ao mesmo tempo, excelente médium escrevente, tanto no que respeita às dissertações, quanto às evocações. As dissertações são as comunicações espontâneas, as evocações são aquelas que nós já conversamos um pouquinho, já estudamos no nosso grupo do Esmiuçando a Mediunidade, das 18 horas, que, para Kardec, isso é textual, pessoal, está textual no Livro dos Médiuns. O único erro que se pode cometer entre comunicações espontâneas e evocações é optar apenas por uma delas. Então, eu estou colocando aí que Lyon, de Paris, fica a 720 quilômetros, é mais ou menos a metade do caminho para o Rio de Janeiro. Então, não é um local muito próximo de Paris, para ele ter ido. E eu estou colocando aqui, então imagina aquele tempo, eu coloquei essa senhora, e eu queria que você desse uma pincelada rápida, o que seria o espontâneo e o que seria evocado, isso que você falou no final. Isso. No momento que se opta por uma e não se opta por outra e faz uma distinção, normalmente nem vai a mar, nem vai a terra. O importante seria trabalhar sempre os dois. E qual é a grande diferença? A grande diferença é que você, na comunicação espontânea, que ele coloca aí nas dissertações, não se chama ninguém. Quem chega, toma conta e escreve, né? Kardec diz que isso traz um inconveniente. A gente não tem como identificar se de fato o espírito é aquele que está escrevendo. Porque como é que Kardec faz essa identificação? Pelo diálogo que Kardec trava com a pessoa. Por isso que o capítulo 25 do Livro dos Médiuns é o capítulo das evocações, ou evocações. E o capítulo 26 é perguntas que se podem fazer aos espíritos. Então, ele primeiro explica como e por que, quando e de que modo acontecem e devem acontecer as evocações,
e depois ele diz assim, pronto, agora que você aprendeu a evocar, sabe quando fazer, como pode, quando pode, agora deixa eu te orientar nas perguntas que você deve fazer. Porque senão você aprender a evocar, mas se você não aprender a fazer as perguntas, você vai se enganar. Então, você tem que saber fazer as perguntas. Então, por exemplo, você quer saber sobre vida passada? Os espíritos vão responder? Aí ele explica. Isso tem alguma utilidade para você? Não. Então, só os espíritos inferiores vão responder. Mesmo que eles contem a verdade. Mas é espírito superior porque isso vai fazer você perder tempo. E se vai perder tempo, não é útil, é futilidade. E o espírito superior não perde tempo com futilidade. Percebe a lógica de que estudar para que eu possa fazer? Que eles, assim, deve se evocar. Para quê? Porque evocando, você pode tratar de determinado assunto. Ó, vamos aqui. Eu quero saber sobre a pandemia. Aí, comunicação espontânea. Vem um padre falar sobre a pandemia. Tá, a opinião do padre falando sobre a pandemia é a opinião do padre. Se eu quero a pandemia, eu quero um médico, um infectologista. Aí vamos chamar quem? Bom, eu não conheço, um infectologista que tinha desencarnado, mas o doutor Sabin, muito famoso, trabalhou com patologias complexas, tanto que nós temos a vacina com o nome dele. Então, vamos evocar o doutor Sabin. Evoque, vamos evocar. Como é que se faz? Está no capítulo explicado. Aí você faz aquilo. Como é que eu vou saber se, de fato, o espírito que está respondendo é o Sabin? Pelas perguntas que eu fizer e pelas respostas que ele vai dar. Isso está tudo no livro do Médici, Tavares. Eu não sei por que abandonaram. Abandonaram, pronto. E aqui ele faz essa exaltação. Ela é boa tanto num sentido quanto no outro. Se a gente pegar o Brasil, quantos médios você pode dizer que são ótimos psicógrafos? Chico Xavier, top. Top. Tanto em evocações quanto em comunicações espontâneas. Chico fazia evocações? A gente deixa isso para um outro momento. Tá? Eu vou sugerir, pesquisa, Geraldinho, temos as reuniões de Arnaldo Rocha e as reuniões com Arnaldo. Depois a gente entra nos detalhes. Tá? Em Mariné, há também uma senhora médio, desenhista e, ao mesmo tempo, excelente médico escrevente, tanto no que respeita às dissertações quanto às evocações. Em Saint-Jean deu me livro, né? Em São João de Ângeles, Saint-Jean de Ângeles, né? Vimos um médium mecânico que podemos considerar excepcional. Enzio, o que é um médium mecânico? Pessoal, médium mecânico está definido no capítulo 15 do Livro dos Médios. Kardec usa o exemplo do psicógrafo como médium mecânico. Eu não vou dizer a resposta aqui. Está lá, capítulo 15, médios psicógrafos, aí vai lá, logo, é o primeiro que aparece, médios mecânicos. Está lá a definição. Tavares, para achar que não é brincadeira minha, eu vou ler aqui, tá certo? Eu vou ler. Uma pessoa muito querida hoje. Agora, olha bem, o pessoal está elogiando o seu francês de Macaíba. Não, de Macaíba não, que Macaíba tinha nossa Alta de Souza, né? Paramirim, vamos tirar para Paramirim. Aí você quer que eu apanhe quando foi Natal, né? É o francês de Lagoa Nova. Vamos. Lagoa Nova, lá do Seridó, que é onde eu vivi quase toda a minha vida. Uma amiga muito querida perguntou assim, como alguém tem certeza que é médium? Acho isso muito complexo. Quero entender melhor, mas acredito que eu tenho um grau de mediunidade e que esta está ficando mais forte. Então, ela não sabe o que é médium, mas já está achando que tem uma mediunidade forte. Aí eu respondi para ela, a definição de mediunidade é técnica. Está em O Livro dos Médiuns, no item 149 seguintes. O que é e os tipos. O que é mediunidade e os tipos de mediunidade. Aí eu comentei. Tem gente por aí que fala o que é mediunidade baseando-se na própria experiência pessoal. Eu fiz a redundância, para deixar enfático. E isso é complicado. Por isso, parece que o tema é complexo, mas não é. Aí eu comentei mais algumas coisas pessoais, e ela disse assim, entendi.
Eu tenho o livro dos médios em PDF, vou ler. Além da leitura dele, o que eu posso fazer para desenvolver essa mediunidade? Se é que eu tenho mesmo. Aí eu coloquei assim. Eu vou mudar, é que eu falei da profissão dela, eu vou mudar, usar outra profissão. Primeiro é importante conhecer-se a matéria. Ó, é como a medicina. Em que momento se começa a ter contato operacional com os pacientes? Mesmo para aquelas que têm talento inato para ser médicos. Aí ela respondeu, entendi. Na medicina, são pelo menos 2, 3 anos só de embasamento teórico. E eu finalizei. A diferença é que, nesse tema, a gente pode ser, ao mesmo tempo, o médico e o paciente. Veja, eu não dei uma resposta. Mas eu disse onde está. Porque o que, é que vai acontecer? Se eu dou a resposta, eu dou uma resposta. Mesmo que eu pegue todo o fundamento de Kardec, eu vou usar a minha experiência como referência para explicar a resposta. E, Tavares, ninguém é médio igual ao outro. Ninguém é médio igual ao outro. Por isso que a gente chega, às vezes chega nos lugares e pergunta, será que eu sou médio? A pessoa olha para você e pode dizer que sim. Porque ela está identificando em você o que ela tem. E se por acaso ela não tem nenhum tipo de mediunidade? E se por acaso eu tenho um tipo de mediunidade que funciona diferente? Acabou de falar, vários psicógrafos, todos psicógrafos, mas que psicografam de jeito diferente. Acabou de falar de um médium mecânico. Para um médium mecânico que não conhece as explicações do livro dos médiuns, se chegar um intuitivo e perguntar para ele, vai dizer, não, você não tem mediunidade. Isso aí é só intuição. Kardec, pega lá, vai lá no capítulo 15, livro dos médiuns, 14, 15, 16. Médium intuitivo. Médium intuitivo. Então, como é que eu vou dizer que intuição não é mediunidade, se Kardec diz que é? Só porque eu psicografo, eu psicofone, e aí eu entendo que isso aqui é mediunidade, aquele outro não é? Kardec mesmo diz, é textual, o Adalberto acompanha os nossos estudos quando ele pode, Kardec deixa textual. Não existe uma regra absoluta para dizer que alguém é ou não é médium só em olhar para ela. Não tem. Então, não tem como você dizer que o outro é ou não é médium sem conhecer a definição técnica. E sem observar por várias semanas a atuação da pessoa naquela prática. Para que eu possa dizer, é médium ou não. Ou pode ser um fenômeno anímico. Eu já presenciei em reunião mediúnica uma comunicação anímica que só eu percebi. Porque era um espírito que não tinha nada a ver, a personalidade completamente diferente. Só que eu já sabia, através de outras coisas, que aquela pessoa tinha tido aquela encarnação. Então, eu sabia que era uma comunicação anímica. E eu doutrinei, naquele dia eu estava como doutrinador, como dialogador, como se fosse outro espírito. Porque, como ele fez uma regressão de memória orientada pelos orientadores da atividade, é porque era para conversar com aquela personalidade da pessoa, do meu amigo. Que aquela personalidade estava interferindo na personalidade dele hoje. E durante a nossa encarnação, passado é passado, presente é presente, passado só interfere como tendências. Fora isso, tem problema. E por que eu soube? Porque eu estudei em Kardec e depois vi André Luiz, o detalhamento, e para completar, Hermínio Corrêa de Miranda no Diversidade de Carismas. Quando eu comecei a ler, que eu já sabia que ele tinha tido aquela encarnação, ficou fácil. Ficou fácil. Como eu já sabia que tinha, quando eu recebi a informação, eu levei a sério a informação. Porque eu sabia que tinha. E aí foi fácil. Né? Foi fácil, naquele momento, fazer um diálogo, sabendo o que está acontecendo. E simplesmente eu comecei por onde? Por Kardec. Só isso, certo? Só isso. Ele continua. Né? Vimos um médium mecânico que podemos considerar excepcional. Trata-se de uma dama que escreve longas e belas comunicações enquanto lê seu jornal ou toma parte na conversa, sem sequer olhar a própria mão. Sucede, por vezes, não se dar conta de já ter havido terminado o ditado.
Eu já tinha perguntado uma vez, quando eu estava começando, assim, qual era a diferença do médium mecânico para os outros, né? Aí eles me deram como resposta a diferença, a questão da inconsciência durante o processo. Aí naquele época, eu sabia o que eles estavam falando, inconsciente é você apagar, né, Tavares? Apagou. Então, o médium mecânico é aquele que apaga durante a comunicação. O semimecânico é aquele que fica mais ou menos. E o outro médium é aquele que fica acordado. Intuitivo. É o médium consciente. Para Kardec, médium consciente é o que sabe que é médium. Médium inconsciente é o que não sabe que é. Ele é mecânico, semimecânico e intuitivo. Só isso. Né? E aí, quando eu fui ler o livro dos médios, eu disse assim, tá, mas não bate. E agora, tem que dar certo. Desde aquela época. Olha, se o Adalberto me diz uma coisa, Kardec diz outra, eu vou ficar no Kardec. Né? Nesse caso, meu amigo Obama, do médium mecânico, o espírito médico ficou bobo? Ele desmanchou-se, ele não guarda nada, de uma hora para outra, ele perdeu todo o senso de possibilidade, de domínio que ele tem quando o papai cria espíritos, os espíritos que não sabem. Essa palavra, ela não está, é uma pergunta nossa, ela não está um pouco equivocada de dizer que ela é mecânica e o espírito não, do médium não toma parte nenhuma naquela comunicação, ou é assim mesmo, segundo Kardec? Segundo Kardec, o médium sempre participa da comunicação, porque para que o pensamento, para que o espírito consiga manipular o corpo, ele precisa ter acesso a certas partes da minha estrutura. Eu posso não estar eu posso não estar tomando consciência do que está sendo escrito. Kardec diz até assim, pode ler o que está lá, pessoal, se eu estiver dizendo errado, sexta-feira da ciência, você disse errado. No livro dos médiuns está diferente. Eu não vou dizer as mesmas palavras, pelo amor de Deus, porque eu não decoro o texto. Eu tento entender a ideia. Ele diz assim, o médium mecânico, ele se apropria das funções orgânicas mediúnicas do indivíduo, certo? Do indivíduo. E ele vai usar o que tem no cérebro do médium como conteúdo para o que está sendo escrito ou falado. Isso não quer dizer que eu perca a consciência, certo? Isso não quer dizer que eu perca a consciência. É que a gente mistura consciência com estar ciente. E aí Kardec diz, no médium mecânico, eu vejo a minha mão escrevendo, mas eu não sei o que está sendo escrito. Eu vou lendo enquanto está sendo escrito, eu não sei. Não passou pelo meu processamento de consciência. Mas Kardec diz, se eu não tiver, por exemplo, nas minhas memórias extracerebrais, um outro idioma, nunca vou escrever naquele idioma. O espírito nunca vai conseguir eu fazer escrever naquele idioma. Mesmo que o espírito só saiba aquele idioma, ele não vai conseguir eu fazer eu escrever naquele idioma. Mesmo eu não tendo consciência que sei desse idioma. Por isso que estar consciente e ter consciência são duas coisas diferentes. São bem diferentes disso. E são definições que a psicologia trabalha muito bem, Kardec já trabalhava à sua época. Então, retomando esse capítulo, olhando como está escrito e como ele trabalha, saindo um pouco da forma como a gente trabalha hoje, a gente vê que tem muita gente que se entende como médium mecânico e não é. É simplesmente um médium semimecânico sonambúlico. Porque ele entra em estado de sonambulismo, mas ele é semimecânico. Ele não é mecânico. E como é que eu sei? Está escrito. Não tem muita firula. Enzio. Oi. Olha, o cowboy. O cowboy. É o seguinte, essa cidade aqui, Saint-Jean-de-Angély, já não é em Lyon, fica perto da cidade da nossa amiga, ali fica a 60 quilômetros de Poitiers, um pouco ao sul, né? Então, ele faz esta viagem, né? Ele começa falando, então, já dessa outra cidade, onde ela encontra esse médium aí. E ele relata, e aí, como você explicou, nós temos que ir lá no livro dos médiuns e entender o que é médium mecânico. E aqui ele dá apenas um relato do que ele viu. Então, trata-se de uma senhora que faz longas psicografias, né, lendo jornal. Então, ela está lendo o jornal e escrevendo. Né? Ou conversando.
E conversando, ou muitas vezes conversando com os presentes. Nunca olha para sua mão, quer dizer, é mecânico, e aí ela nem percebe que ela terminou de fazer a sua comunicação, né, distraída, né? E aí ele relata isso, né, nessa cidade, Saint-Jean de Angeli. E ali naquela redor tem sempre o Saint-Jean, né, o San, quer dizer, um santo, o nome de um santo, sempre o nome das cidades ali, e fica ao sul ali, mais 60, 80 quilômetros de Poitiers, graças ao Google Maps, né, que eu vi aqui. Vamos lá. Ele continua. E aí, aqui é que a coisa fica fora. Aí aqui a gente tem que passar a régua, como diz na nossa terra. Passar a régua e fechar a conta. Os médiuns iletrados são bastante numerosos e muitos psicografam, sem jamais terem aprendido a escrever. Isso, aí, assim, quanto médio analfabeto a gente tem, pessoal, o médio chega, a gente tem que dizer assim, não, tem que estudar. Aí vai para o grupo de estudo, e os nossos coordenadores têm muita dificuldade em trazer para o nível de conhecimento daquela pessoa. E ela acaba indo embora, porque não se sente acolhida. Essa companheira que eu respondi para ela é uma pessoa que tem um nível de conhecimento intelectual bastante alto. Aí eu já, não, vai direto na fonte, você tem capacidade, você tem conhecimento, vai direto na fonte. Mas quando é uma pessoa que o nível cultural, de conhecimento, de estudo é pequeno, eu tenho por obrigação trazer aquele conteúdo de modo que ela entenda. E para o Kardec isso é muito fácil, porque o Kardec é muito simples e objetivo. Ele continua. Isso não é mais extraordinário do que ver desenhar um médico que não aprendeu o desenho. O Tavares, caso pessoal, me permitam contar um caso pessoal, né? Certa feita, os amigos espirituais dizem assim, olha, a gente tem que desenvolver um pouco as suas percepções, e o jeito mais fácil, no seu caso, é o desenho. Então, nós trouxemos um amigo espiritual que vai eu ensinar a desenhar. E eu só desenhava Manemago torto. Manemago, talvez sabe quem é, mas para quem não sabe, que é aquele bonequinho que tem a cabecinha e os 5 palitinhos. Né? E eu desenhava torto aquilo. Olha, eu era melhor do que você, porque eu desenhava o Zé Marco com os sapatinhos, viu? Eu fazia os sapatinhos dele lá embaixo. E aí, esse companheiro, eu fui para um congresso de Natal, e durante a pintura de Mariluza, que ela sempre fazia pintura, aí o espírito se aproximou, se apresentou, eu nunca tinha ouvido falar naquele nome, eu fui perguntar para ela no outro dia, quem era aquele espírito que ela conhecia? Ela disse, esse é o espírito que ele treina médios iniciantes. Eu digo, então tá certo. E ele começou a me orientou em comprar material, eu não tinha muito dinheiro, ele orientou no material mais básico e tal. E ele disse assim, não, vamos começar a fazer um quadro grande, então você vai fazer o que eu disser e vou lhe explicar como é que você aplica a tinta. Ele foi me ensinando. Né? E eu peguei um compensado, quando eu coloquei a parte lisa, ele disse, não, essa aí não, tem que ser do outro lado, que a tinta que você vai usar, se colocar aí, eu disse, é verdade, né? E fez, era 80, 1 metro por 80. Ele disse assim, nós vamos desenhar Jesus. E aí começamos a fazer o quadro. Tinha um rapaz que trabalhava comigo, ele era meio muito descrente de tudo, né? E ele sabia que eu era espírita, sabia da mediunidade e tal. E um dia ele foi lá em casa, e o quadro eu tinha deixado na sala, que eu tinha pintado na noite anterior. Estava trabalhando no quadro, estava finalizando já. E ele entrou, e quando ele entrou, que ele viu aquele quadro, né, ele parou, ficou olhando, olhou, assim, ficou encantado com o quadro. A cidade pequena, né, tinha um pintor. Só tinha um pintor a cidade, que era Lagoa Nova, né? E aí ele chegou lá e disse, quanto você pagou para fulano fazer aquele quadro? Eu disse, que quadro? Ele disse, que está lá na sala. Disse, não paguei não. Eu disse, como não pagou? Eu disse, foram os espíritos que estão me ensinando a pintar. Ele parou, sabe? Ele olhou assim, muito sério, muito sério. Ele disse assim, Êncio, então isso é verdade.
Então, isso é verdade. Esse negócio dos espíritos só pode ser verdade. Porque eu te conheço, macho. Né, gente? Te conheço, macho, velho. Tu não desenha nem Zé tu não desenha nem um Mané Mago direito. Como é que você pintou um negócio daquele? Só pode ter esse espírito ensinando. Então, é essa mesma coisa que Kardec coloca aqui. O cara não tem conhecimento nenhum, ele não sabe escrever, não tem letra, ele não tem, sabe? Porém, a produção mediúnica demonstra uma inteligência, um conhecimento sobre o que foi escrito ou o que foi pintado, que não é daquela pessoa. E se o for, é de encarnação anterior. Só que Kardec sabia a diferença. Certo? Kardec sabia a diferença quando era do próprio médium. Isso na Revista Espírita, isso é explícito, né? Quando ele traz as comunicações dos próprios médiuns. E aí? Mas, o que é característico é a evidente diminuição dos médiuns de efeitos físicos. À medida que se multiplicam os de comunicações inteligentes, é que, como bem disseram os espíritos, o período da curiosidade já passou. Estamos agora no segundo período, o da filosofia, que é o da produção do conhecimento, do estudo, mas o estudo na metodologia que Kardec propõe. O terceiro, em breve, começará. Será o de sua aplicação à reforma da humanidade. Eu vou dizer uma coisa que eu me sinto muito triste em falar isso. Nós retornamos para o terceiro período. Porque a mediunidade, ela hoje causa uma curiosidade muito grande. Ela ainda é vista, aqui no Brasil, ela é vista como aquela que eu falei, esse caráter místico, esse caráter de santidade. E esse período, a filosofia é uma ferramenta para o desenvolvimento de conhecimento, visando, no caso do espiritismo, a nossa transformação moral, que seria o sentido religioso da história, né? Como a Adalberto muito bem trabalha, o espiritismo não é uma religião instituída, com instituição, com clero organizado. Kardec, olha, ele detonou com isso, assim, de todas as formas. Mas, no sentido filosófico, o espiritismo é a religião, por esse aspecto de moralização do ser humano. A gente chama de evangelização, né? No Brasil, a gente chama de evangelização, mas Kardec chama de moralização. Né? Então, poderíamos dizer, tá, de um modo geral está assim, mas e eu? Onde é que eu estou? Eu ainda estou no período da curiosidade? Eu já estou vivendo o período da filosofia? Ou eu já estou contribuindo com a aplicação na minha reforma pessoal para que a humanidade também se transforme em função da minha transformação? Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer, mas a gente vai um pouquinho à frente. Eu queria abrir espaço agora, Tavares, para as perguntas. A da sua aplicação à reforma da humanidade. Enzo, a moral, né? Hoje nós estávamos vendo a benevolência, a passagem do espírito para a segunda classe, para a segunda ordem, é a moral, né? Sim, o exercício do aspecto moral na sua excelência. Tanto naqueles que já desenvolveram a bondade, quanto aqueles que desenvolveram o intelecto, né? Mas, o Adalberto, por que o amigo dele ficou impressionado com a pintura que Enzo fez? Porque esse rapaz que era pintor lá em Lagoa Nova, ele já era meio cego das vistas, né? Mas ele era muito bom pintor. E na semana anterior ele tinha pintado para um açougue um quarto de bode, né? E o negócio era tão real que os cachorros foram lá e comeram o reboco, meu, pensando que era o quarto de bode. Você tem uma ideia? Por isso que o cara pintou logo na hora. Mediúnico. Meu amigo, chegou uma pergunta aqui, que chegou agora, inclusive aquelas que já foram feitas desde a semana passada, que eu tenho passado para você, mas é de um amigo nosso aqui, Haroldo, e ele diz aqui, aqui a nossa casa, que é aqui em Natal, temos 3 reuniões por dia, manhã, tarde e noite. 21 reuniões por semana, 84 por mês, 1.018 reuniões presenciais de desobsessão. Qual a sua opinião, Haroldo, aqui de Natal? Eu acho isso ótimo. certo? Por quê?
Porque é sinal, primeiro, bom, nós temos números, certo? Pressupõe que existe uma organização muito bem feita, uma administração muito bem feita de todas as atividades, senão o controle sai do controle, certo? Só que eu vou fazer uma pergunta. Quantos suicidas são tratados nessas 1.008 reuniões por ano? Quantos foram tratados em 2020? 2020 é complicado, porque veio a pandemia, a gente está meio parado. Mas se pegar 2019, quantos suicidas foram tratados? Quantos chefes de grupos de obsessão foram tratados? Quantos peões foram tratados? Quantos laranjas foram usados? Laranja é aquele espírito que chega dizendo que é o chefe, não é o chefe. O chefe manda ele, porque sabe que o grupo está pegando, que é para ele estudar quais são as estratégias do grupo para poder atacar o grupo depois. Né? Eu estou fazendo essas perguntas porque ter reunião de avalanche, ou uma, ou 300, mas se eu não tirar, né, o processo de aprendizado dessas reuniões, o alvo principal dela não está sendo atendido. Porque se o objetivo da mediunidade é o desenvolvimento moral do médium, enquanto ele interage com o mundo espiritual, levando consolo e esclarecimento, ou melhor, consolo que esclarece, eu posso ter muitas reuniões mediúnicas, mas os médios estão se transformando? Porque se os médios continuam os mesmos, eu estou pecando no fim básico da reunião, que é a transformação moral do médium, enquanto ele ajuda os necessitados. É uma coisa que, no nosso meio, a gente se perdeu da base kardeciana também, que Kardec coloca que tudo que eu faço é visando a minha transformação moral e, como consequência, o mundo à minha volta. Toda essa transformação é interna. Tudo acontece aqui dentro. Então, o que eu faço externamente é uma forma de exercício para essa transformação aqui. Então, nós estamos aqui estudando, ok. Estamos amealhando conteúdo e informações. Eu vou para atividade prática. Ou o Kardec até prefere, a gente vai conversar sobre isso. Eu vou para atividade experimental, que é a atividade mediúnica. Nessa atividade experimental, convivendo com os espíritos, vendo os dramas dele, se por um acaso eu ainda desenvolver raiva de alguém, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque eu estou atendendo pessoas que estão odiando há 3, 4, 10 mil séculos, e eu aqui estou tendo raiva do político que está falando bobagem na TV. E aí, não dá nem dizer que eu estou falando desse aquele, porque todos falam. Certo? Então, é aquele que você não gosta. Então, aí eu estou morrendo de raiva dele, ou eu estou morrendo de raiva de alguém que está na rua porque está sem máscara, ou está de máscara, porque depende da opinião, e aí eu estou com raiva, eu brigo por causa do time de futebol, eu brigo por causa da besteira que alguém falou no grupo do WhatsApp da família. Quer dizer, e o que eu estou fazendo na reunião mediúnica vendo o que acontece com as pessoas que têm raiva? Então, a questão não é a quantidade de reuniões. Elas estão atingindo o fim útil. E qual é o fim útil? Eu vou sugerir, como dever de casa, ler o item 350 do Livro dos Médiuns. É o último. O Livro dos Médiuns começa no 1, vai ao 350. É o último item do Livro dos Médiuns. E aí lá deixa muito redondinho isso. Aí eu tenho aquela reunião que faz 10 anos e está todo mundo do mesmo jeito. E na hora que tem eleição no centro, começa as brigas. Sabe? Ou na hora que tem tem muita gente que não gosta do Divaldo, senta o pau no Divaldo, né? Mas não faz 0,5% do que o Divaldo faz no serviço do bem. É um ser humano como qualquer outro, tem as suas imperfeições, tem as suas opiniões, tem gente que não concorda e fica chateada com ele. E fala mal dele. Certo? Porque não basta só eu não gostar do Tavares, eu tenho que falar mal do Tavares. Não basta só eu gostar do Adalberto, eu tenho que santificá-lo. Então, a gente é de um extremo ao outro. Então, o que eu falo para o nobre colega as pessoas que estão participando desse grupo, elas estão melhores? Se elas estão, multiplica as reuniões. Multiplica. Coloca 3 grupos de manhã, 3 de tarde, 3 de noite. Porque vocês estão fazendo um trabalho fantástico. São 250 médios, a gente só falta abrir o turno da madrugada.
Por que não abre? Amigo, por mim eu já tinha aberto há mais de 10 anos, sabe? É que os cabas lá não têm muita coragem, ficaram com medo dos bandidos, né? Mas o meu projeto final para ir embora é só isso aí, abrir o turno da madrugada e eu já posso ir embora. Então, você pega assim, a quantidade de reuniões é ótima? Maravilhosa, se puder ter mais, é mais gente trabalhando, é mais espírito sendo atendido, o bem está sendo feito. Mas aí a gente pergunta, qual o objetivo da existência de uma reunião mediúnica? A gente nunca olha para o médium, a gente sempre olha para o espírito. Só que, Tavares, todo mundo sabe que o grosso da reunião mediúnica não é ali, é depois. O grosso mesmo da reunião mediúnica é quando todo mundo sai do corpo e vai fora do corpo se reunir de novo, para o atendimento continuar. Aí surge a pergunta, se o grosso da reunião é depois, então o que tem agora? É para mim, para que eu aprenda com os dramas dos outros, para que eu não traia, para que eu não seja ganancioso, para que eu não seja irresponsável, para que eu não seja desequilibrado, porque são essas pessoas que estão ali conversando comigo. Então, aquilo não acontece por causa deles, acontece por minha causa. E isso é condizente com o que Kardec coloca como o fim útil da mediunidade. E antes do Espiritismo, quer dizer, antes de 18 de abril de 1857, as reuniões eram todas no plano espiritual, porque não existia ainda a possibilidade. Então, quer dizer, nós estamos fazendo algo que já era feito, né? Porque a gente sempre leva aqui para os trabalhadores que o grosso realmente é depois, ali é só, né? E outra coisa também, normalmente aquela palestra em si, todo o trabalho já foi feito, aquele negócio de ir lá para dentro conversar, aquilo é só para dar tempo de você fazer o evangelho, porque normalmente o trabalho é muito rápido, é uma coisa fantástica, a gente termina aquilo ali, mas a gente sabe que já foi feito e o restante é feito no plano espiritual. E tem um caboclo lá, um tal de Zé Rinaldo, que é chato, quando o caba não vai, vai lá pegar o caba pelo pé. E aí eu fiz essa pergunta sobre as catalogações. Se pegar o livro Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além, no final do livro tem, durante aquele período, quantos espíritos deram comunicação, quem eram esses espíritos, quais as histórias deles, certo? Quais eram os suicidas, quais eram os suicidas por esse motivo, quais eram os suicidas por esse motivo, por aquele motivo, tudo catalogado, porque era material de estudo. Era material de estudo as comunicações. Então, se a gente vai para a reunião, aí vem, da comunicação, terminou, vai embora, da comunicação, terminou, vai embora, da comunicação, terminou, vai embora, aí terminou as comunicações, levanta e vai para casa, olha, eu sugiro que precisa trazer esse objetivo. Se ele não existe, Tavares, se ele já existe, multiplica as reuniões. Se ele não existe, não estou dizendo para parar a reunião, não, de maneira nenhuma. O bem está sendo feito. Só que o objetivo maior daquela reunião ainda não está sendo alcançado porque não está se olhando para o local ideal, que é olhar para o médium. Pergunta para os médios, isso aqui faz bem para você se tornar alguém melhor? Ou faz bem só porque você se sente útil? Faz o seguinte, muda a metodologia das reuniões para ver o que acontece. Quantos médios vão ficar na casa? De uma lapada só saíram 70, porque a gente só fez uma pequena modificação. De agora em diante, todo mundo vai fazer tudo. De palestra a limpar centro, a passividade, a ser coordenador, e muita gente não quis, saíram 70. O estudo então, é obrigatório faz 10 anos, saíram mais 70. A gente tinha quase 250, estamos agora, entre perdas e danos, estamos aí com 180, 170 médios. Justamente então, fez uma modificação, tirou o joio do trigo. Isso aí a gente sabe. Então, esses 140, 70 mais 70 que saíram, eles não estavam para servir. Eles estavam para aparecer. Certo? Eles estavam para aparecer. Abriram outras casas, graças a Deus estão trabalhando em nome de Jesus. A gente torce muito por eles. Né? São gente boa. Não, com certeza. E o Alberto? Espetacular a apresentação do Enzio. É isso aí, Tavares. Tentar passar esse grupo que trabalha unido, fazer eles trabalharem para eles e para os outros também.
Então, eles são médios, eles são intermediários, mas eles têm que também fazer essa aplicação, a reforma da humanidade. E a reforma da humanidade passa por eles também, cada um se reformando para poder você transformar a humanidade, você tem que se transformar também. Então, como você falou ali, passar peneira. Os médios têm que fazer de tudo, tem que desde lavar o banheiro, pagar a conta de luz, pagar a conta do aluguel da casa, né? Ajudar, fazer de tudo um pouco. E também trabalhar na sua reforma íntima, né? Fazer o estudo da mediunidade, praticar o estudo e também servir a sua mediunidade, que é o seu serviço. Então, tendo essa observação, está tudo certo, está tudo correto. Mas sempre nesse sentido, né? Trabalhar. Maravilha. Meu amigo Enzo, eu acho muito difícil a gente chegar às perguntas, porque tem aqui um amigo que mandou, inclusive, mandou um vídeo para você de um médico psicográfico, que não tem nenhuma formação artística. E Poxa, eu falei. Foi ele que eu falei? Essa médica. Aí ele diz aí, ó, por intermédio assim, de uma senhora simples, analfabeta, né? E aqui também, eu acho que é em aramaico. Né? Em aramaico também, né? Aí dá uma risada sem comentário. Porque aramaico já é a língua que Jesus falava, francamente falando, mas é uma língua morta há já bastante tempo, né? Tem mais perguntas? Daqui não, tem aquelas que eu já passei para você. Então, eu vou colocar aqui a primeira. São da semana passada, né? Ela aqui é em duas. Eu tenho, porque ela é grande, aí eu tive que dividir, só 200 caracteres. Leia aí, querido. Pergunto sempre, a doutrina espírita é dos espíritos ou de Kardec? Por quê? Foi Kardec para lá, foi Kardec para cá, então é espiritismo kardecista? Aí ele conclui aqui. Livro Lê Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 6, aproveitando qual é a obra básica do Espiritismo e qual a influência Kardec teve nessa obra, né? O querido Costa Raposo, lá para Rio de Janeiro, né? Costa, essa pergunta é fantástica, né? Porque nós chamamos Kardec de codificador, poucas vezes eu uso essa palavra, né? Porque quando a gente vai estudar como a doutrina foi sendo construída, nós vamos observar aqui, os espíritos foram apresentando os conteúdos. Mas quem deu corpo à obra, quem organizou, foi Kardec. Certo? Foi Kardec. Quando ele pega os vários livros que já tinham escrito, os cadernos com perguntas que o senhor Fortier e outros companheiros já tinham das reuniões das mesas girantes, Kardec viu que eram assuntos espalhados. Então, foi Kardec que deu uma ordem metodológica, por exemplo, na organização do Livro dos Espíritos. Várias daquelas perguntas que estão ali no Livro dos Espíritos, elas nunca aconteceram. Como é que foi feito? Semelhante ao que eu fiz o Dialogando com Kardec, o livro. Eu peguei o texto pronto e separei em partes e coloquei uma pergunta para dar sentido. Então, nós vamos encontrar perguntas no Livro dos Espíritos que elas são partes de textos que estão na Revista Espírita. Então, quando nós falamos a doutrina é de Kardec ou dos Espíritos, a doutrina é uma obra feita em conjunto, onde os Espíritos vão apresentando progressivamente a Kardec, através das comunicações mediúnicas, né, os temas. Kardec ia trabalhando esses temas e organizando os temas. Então, Kardec é muito mais do que um codificador. Codificador é aquele que organiza o código, ele não interfere. E Kardec não, ele escreve os textos. A gente está estudando agora, às 18 horas, a escala espírita. E é um texto dissertativo, né, separado em tópicos, que Kardec escreve sobre a escala espírita. Se pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, a organização das matérias é toda de Kardec. E ele traz os textos dos espíritos para fundamentar aqueles capítulos. Então, eu não posso falar de espiritismo só kardecista, porque eu estou excluindo os espíritos. E eu não posso falar de um espiritismo sem Kardec, porque eu estou excluindo quem organizou tudo. Por isso que espiritismo kardecista ou espiritismo isso e aquilo, nenhuma dessas expressões está correta. O espiritismo, certo? Que foi construído a partir
do que os amigos espirituais trouxeram e da organização ou da ordem que Kardec dá de todo esse conjunto de informações que foram sendo chegadas. Por isso que eu sempre falo assim, Kardec falou junto com os espíritos. Os espíritos falaram junto com Kardec. Por quê? O que está ali foi Kardec que colocou daquela forma, mas a grande maioria veio dos espíritos. Tá? Então, seria essa a ideia. Qual a obra mais importante? Depende do tema que você está discutindo. Certo? Depende daquilo que você quer tratar. Eu quero analisar o aspecto filosófico da doutrina espírita. É o Livro dos Espíritos, é a mais importante. Qual o papel de Kardec? Organizar todo o conteúdo, organizar a sequência dos assuntos, pensar nas respostas, dar sentido a essas questões. Né? A gente, no domingo, no estudo da Associação Médica Espírita, que eu coordeno aqui no Livro dos Espíritos, que é no domingo, 8 horas da manhã, nós estamos estudando questões do Livro dos Espíritos da segunda parte. Só que, Tavares, a gente fica o tempo todo, vamos na questão tal, aí a gente vai lá para o final, lê tal, agora vamos lá, volta para lá. Não, pula para trás, para a questão tal. Então, o livro está todo organizado, certo? Todo organizado. Enzio, eu já estudei bem o Livro dos Espíritos, eu estou mais interessado agora na parte experimental. Livro dos Médiuns. Enzio, eu não tenho mediunidade, eu tenho uma intuição muito vaguinha, então não é aquela como Kardec define lá na questão na item 149. Eu preciso me transformar moralmente. Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a obra como um todo é importante. Mas, para que lado eu estou querendo ir agora? Eu quero analisar um pouco mais temas que discutam aspectos mais da ciência, inclusive fazendo uma ponte com a ciência atual, vai para a Gênese. Eu tenho uma formação em teologia, e eu li o Evangelho segundo o Espiritismo, eu queria aprofundar um pouco mais nisso, por exemplo, na questão da imortalidade, vai para o céu e o inferno. Eu tô encantado com o Espiritismo, eu quero conhecer mais o Espiritismo, aprofundar mais. Olha, começa no que é o Espiritismo, vai na Revista Espírita, que você vai ter um oceano de coisa para descobrir ali. Então, a obra como um todo é importante. O papel de Kardec é de ser o grande organizador de todo esse conteúdo, para ele ficar claro, objetivo, fácil de entendimento. Obviamente, eu sempre falo o seguinte, comentei isso hoje no estudo das 18 horas, a gente quer estudar fluidos. E aí? Vai para o capítulo 14 da Gênese. Aí você começa a ler, você não começa a entender. Por quê? Porque a gente botou na cabeça que fluido é energia. E fluido não é energia. Mas nós botamos na cabeça que é energia. Energia é uma coisa, fluido é outra. E o que é fluido? A gente pode pular para outro dia, isso aí, porque aí eu ficaria aqui mais umas 3 horas. Fluido é uma definição. Seu Delcio aqui está fazendo uma pergunta para o senhor, quando o seu Delcio pergunta, eu boto na frente de todo mundo, não tem nem para onde. Kardec utilizou os temas que tinha em mãos e formulou os textos das perguntas do Livro dos Espíritos. Assim, seu Décio, ele fez as duas coisas. Ele recebeu do senhor Fortier e de outros vários cadernos, eu não lembro agora exatamente quantos cadernos, com várias perguntas e as respostas que se tinha alcançado pelas mesas girantes e por alguns outros mecanismos que já estavam surgindo. Né? Ele viu que aqueles temas, eles eram interessantes, mas eles estavam mal aproveitados. Ele precisava aprofundar mais aqueles temas. Ele precisava organizar mais. Então, ele parte daquelas questões, reelabora essas questões, porque ele trabalhou muito com evocações, muito com evocações, tanto que, quando ele tem comunicações espontâneas, ele apresenta o texto, ele diz assim, informou-nos espontaneamente um espírito, e aí ele traz o texto do espírito. Mas, na maioria, ele está dialogando com os espíritos. Um exemplo, na Revista Espírita tem muito dessas comunicações, e no Céu e Inferno ele catalogou por assunto moral, né? Espíritos felizes, espíritos infelizes, suicidas, né? E criminosos, e por aí vai. Então, ele tanto organizou questões específicas, quanto ele pegou textos e fez... E aí, por isso que eu imitei ele, né? Transformei o texto num diálogo para ficar fácil. Exemplo. Capítulo 7, segunda parte do Livro dos Médiuns. Laboratório do Mundo Invisível. Capítulo 7 ou 8.
ele faz um monte de perguntas aos espíritos sobre as materializações. E ele vai fazendo perguntas, né? Ele vai fazendo perguntas. E tem uma que eu acho maravilhosa. É 15, 16, 17, alguma coisa assim, acho que é a 15. Né? Ele faz a pergunta e o espírito diz assim, ainda aqui não chegarás no ponto onde você quer. O espírito já sabia onde ele queria chegar, mas o espírito não deu a resposta pronta. Deixou ele vindo, fazendo perguntas, construindo um raciocínio. Quando chegou na 15, assim, ainda aqui você não vai chegar onde você quer. E aí ele vai, faz mais 2 perguntas e diz assim, agora sim você chegou onde você quer. Tá, ele não podia ter feito a pergunta direto, mas ele não estava pensando só nele, ele estava tentando deixar detalhado aquele fenômeno ali, porque é um fenômeno de materialização. A mulher está deitada numa cama, chega um homem com uma tabaqueira debaixo do bolso, puxa a tabaqueira, dá uma cheirada e espirra. O fenômeno aconteceu, ele queria entender aquele fenômeno. Então, ele Foi por isso que ele lançou esse capítulo, né? Porque ele disse, olha, essa tabaqueira o caba tem aqui. Como é que ele tem lá no plano espiritual? Ele ficou, aí aguçou, estava lá na hora, ele já pegou tranquilamente. E eu acho também uma outra coisa, com relação a essa parte que é muito interessante, é que o espírito não quis poupar o trabalho dele, porque ele podia perfeitamente já, não, deixa você queimar as pestanas para chegar direito, para não facilitar, para não ficar uma coisa entregue. Então, tem muito também do suor, vamos dizer assim, no bom sentido, do seu Kardec. E tem um detalhe, os espíritos respeitavam Kardec muito, muito, certo? Os espíritos tinham um respeito muito grande por ele, porque sabiam, e os espíritos, inclusive, superiores. Por isso que eu não tenho a menor dúvida que Kardec, espírito da segunda ordem, certo? Tinha como orientação direta o próprio Cristo, que é o espírito da primeira ordem. Kardec chama isso de a lei do anjo guardião, né? Que um espírito da primeira ordem é anjo guardião de um da segunda, e o da segunda é anjo guardião de um da terceira. Então, Tavares, se você é um espírito da terceira ordem, seu anjo guardião é da segunda ordem. Ponto. E eles respeitavam Kardec como um igual. Mas meu anjo guardião disse, Tavares, se você passar do 100, você vai sozinho, eu não vou mais com você. Meu anjo é bem claro. Tá? Eu fico com você até 99, depois de 99 é contigo. Vamos a outra pergunta aqui. Essa é grande, essa daqui é grande, eu nem sei se eu consegui dividir direito. Meu Deus do céu. Ainda não botei o adendo que ele queria lá. Vê aí, querido. A abóbada celeste, a palavra fluido, por exemplo, no século XIX, tinha uma característica e uma denominação, correto? Bem diferente da atual ciência. Aí eu vou discordar, segura aí. Aí eu vou discordar. Para o analfabeto, não sei o que é gerimum, fluido, só de isqueiro. Então, vamos lá. A definição de fluido do século XIX é ainda a definição de fluido da ciência atual. Nós tivemos, na AME, 2 palestras com o professor doutor Alexandre Fontes da Fonseca. Ele é físico, professor da disciplina de Física de Materiais da Unicamp, né? Ele hoje coordena o Núcleo de Pesquisa Científica em Espiritismo da USE São Paulo, né? Então, o cara, ele manda muito bem. E a gente conversa, essa semana a gente estava conversando sobre uma pesquisa que eu estava vendo, né? E a definição de fluido da ciência continua a mesma ainda hoje. Nós, no popular, que não estudamos ciência, somos pseudo-sábios, que mudamos as denominações sem os cientistas fazerem isso. Aí é outra coisa. Pode continuar. Vamos lá, um restante. Espera aí, um momentinho. Nós paramos aonde? Aqui. Fluido só de isqueiro. Certo. Para o cientista, o pensador, alguém que não utilize só o tic-tac, que eu gosto muito do tic-tac, barbaridade, fluido cósmico universal, meu lagoanovense. O que é que seria o fluido cósmico universal na perspectiva dos cientistas, né? Pergunta o que era bom no século XIX, é bom no século XXI, ou 22, ou 23? Tem mais? Tem. Enfim, o que era bom há 4.000, 3.550 também ainda é bom hoje? Fernando Pessoa, tem um grande amigo chamado Fernando Pessoa, né? Nome também de um grande escritor. Parque do Coliseu, Petrolina,
Pernambuco. Não confundir com Juazeiro, por favor. É do outro lado. Não adianta brigar. Não adianta brigar, porque os dois fazem... Se não fosse aquele rio, estavam todos juntos. Mas eu entendo. Eu entendo. Meu querido Fernando... E tem uma coisa, deixa eu só falar. Eu estive em Petrolina e Juazeiro, e eu fui à noite para um lado e fui para o outro. Amigo, todos os dois são bonitinhos. De noite e de dia, todos os dois são bonitinhos. Eu estive lá, se tiverem briga, porque querem brigar. Mas é bonitinho, você vendo de um lado e vendo do outro. Mas todo canto tem isso. Meu querido Fernando, sua pergunta é fantástica, né? E eu até já comecei a comentar sobre a ideia do fluido, certo? Sobre a ideia do fluido. Qual era a ideia? No passado, eu vou ser muito básico, certo? Quem for estudar vai ver que não é tão simples assim. É como você perguntar como foi o jogo de tal time e tal time. Diz assim, meu time perdeu. Pronto. Seria mais ou menos fazer isso. Quando a ciência começa a se constituir como a gente conhece como ciência hoje, na verdade ela é a filosofia, né? E a ideia era tentar explicar a natureza. E aí se observou que na natureza existia a matéria sólida e a matéria fluida. A matéria sólida e a matéria fluida. Com o passar do tempo, foi se observando que existiam outras coisas, certo? Outras coisas. Por exemplo, tem a matéria. Ponto. Tem a matéria. A matéria possui suas propriedades. O que são as propriedades? São aquilo que faz a coisa ser a coisa, mas não são a coisa. Cor. A cor é uma propriedade da matéria. Se eu tirar a cor, o negócio desaparece, mas ele continua existindo. Mas ele fica invisível. Então, para a gente, é como se ele não existisse. Então, atributo é isso. Certo? Atributo é isso. E aí começou a se perceber o seguinte. Você tem a matéria e você tem algumas coisas que não são matéria, Tavares. Não são matéria, mas elas existem. Essas coisas passaram a chamar de substâncias. Deixa eu dar um exemplo. Eu gosto de usar esse exemplo, usava nas aulas de química, quando eu dava aula de química. Não sei se você sabe, já dei aula de química. Eu pegava um punhadinho de sabão em pó, de preferência aquele bem famoso, que ele é forte para danado. Aí botava, dizia assim, molecada, abra aí a mãozinha. Aí botava um punhadinho de sabão em pó, na mãozinha de cada um. Dizia assim, isso é matéria? É. Não existia a definição de energia como a gente conhece hoje, pessoal. Isso que a gente chama de energia, do jeito que a gente entende hoje, é uma definição que começa a nascer na década de 10 do século 20. Certo? Como a gente conhece hoje. Tem prótons, nêutrons, elétrons. O nêutron, ele é descoberto em 1931. O próton é de 1867. 1867. Kardec ainda estava encarnado. Então, a definição de energia que a gente tem hoje, ela começa a ser construída na época de Kardec, mas ela só vai ser concluída no século XX. Então, quando o Kardec está falando de fluido, ele não está falando desse negócio, porque ninguém sabia o que era isso. Mas vamos lá. Aí eu dizia assim, isso é matéria? É matéria. Ok. Quente ou fria? Aí, frio. Aí eu botava um punhadinho de água. Eu dizia assim, agora faça uma laminha. Aí a meninada começava a mexer, e aí dizia assim, Enzo, professor, tá ficando quente. Eu digo, como tá quente? A água tá quente, por acaso? Não, a água tá fria. E o sabão? Frio. E de onde danado tá saindo de onde molesta tá saindo esse calor? As pessoas, os cientistas passaram a perceber que dentro da matéria tinha alguma coisa que não era matéria. Certo? Não era matéria. E aí, quando se conseguia extrair isso, e esse negócio atingia, por exemplo, os nossos sentidos, isso passou a ser chamado daquilo que hoje chamamos de substâncias. Ok, então o fogo era uma substância. O frio, uma substância. E assim sucessivamente. Então, você tinha matéria e substância. Tanto a matéria quanto a substância tinham as suas propriedades. Isso são definições básicas da primeira parte do Livro dos Espíritos. Aí teve um negócio interessante. Um camarada descobriu uma tal de eletricidade. Tá, a eletricidade é matéria? Não. É substância? Não. E é o quê? Fluido. Então, fluido
na época de Kardec, e bem antes dessa época, é uma definição não para fluido de freio, fluido de isqueiro, que é um líquido, certo? Fluido, óleo que você bota no motor do seu carro. A água que flui porque ela é fluida. Não, não é esse estado das coisas. É o nome que se dá a coisas que existem, mas que não são matéria, não são substâncias, mas atuam sobre a matéria. Como é que eu explico a origem da matéria? Certo? Quando eu falo do universo, eu estou falando de todo o universo, e levando-se em consideração que a época de Kardec só sabia da existência de um universo. Hoje já se sabe da existência de bilhões de universos. Ok, então você tinha um universo naquela época, era o que se conhecia. Só que aí tem um detalhe. Como é que se chama tudo que está fora do planeta Terra? O cosmos. Então, Kardec vai buscar uma definição clássica, certo? Sobre a origem do universo. Que Deus, enquanto inteligência suprema, estabelece leis, e essas leis norteiam a formação de tudo que existe. Para que as coisas existem, Deus criou assim, né, metaforicamente, uma fábrica de uma substância chamada matéria. Tudo que existe é feito de matéria. Tudo que existe é feito de matéria. Salvo um outro elemento, que é o espírito. Qual o principal atributo do espírito nesse momento? A inteligência. Ok. Mas como é que uma coisa que é material pode se vincular a uma coisa que não é material? O físico Amit Goswami faz esse questionamento. E ele chama de consciência. Seria a consciência que faz o elo de ligação entre uma estrutura não material com uma estrutura material. Kardec resolve o problema na época. Ele diz, desta matéria, deste princípio material, ele sofre uma elaboração e se extrai um fluido cósmico universal que serve para fazer a ligação entre espírito e matéria. É como você pegar água e gás. É feito da mesma coisa, mas as suas estruturas moleculares são completamente diferentes. É tudo feito de H2O. Mas como as moléculas vão se organizar, a velocidade delas e tal, eu estou usando um exemplo bem material para dar a ideia de fluido cósmico universal, que nem dá para fazer isso. Então, a ideia seria essa, de fluido cósmico universal. É assim, pessoal, é uma teoria que nós temos. Até hoje, as teorias materialistas que nós temos sobre explicação do universo, elas não ferem a ideia do fluido cósmico universal. Não ferem a ideia de fluido cósmico universal. Então, hoje, quando a gente diz que fluido é energia, ou eu pego uma energia e digo que isso é fluido, eu estou dizendo que fluido é material na sua base, aqui, na sua conjuntura final, porque ele agora é uma energia. Mas nós sabemos que energia, na verdade, é matéria que sofreu uma alteração em função da velocidade das partículas e de alguns outros fatores que vão fazer essa desagregação de partículas. Tá? Então, energia é energia. E fluido? Fluido é fluido. À época de Kardec, como não se conhecia a natureza da eletricidade, chamava de fluido elétrico. Porém, a ciência avançou e descobriu que a eletricidade, na verdade, é feita de estruturas materiais, só que elas estão numa organização diferente da matéria palpável. O nome que se dá para isso é energia. Aí, ninguém fala mais que a eletricidade é fluido, porque se sabe o que é. E o fluido cósmico universal? Ainda é fluido cósmico universal. Ainda hoje. E se daqui a 200 anos ainda não se descobriu o que é, continuará sendo fluido cósmico universal. Então, a definição conforme a época de Kardec, ela ainda é válida hoje e continuará sendo válida até que tenhamos o completo conhecimento de tudo que existe. Quando atingirmos o nível de estudo de espírito da primeira ordem, né? Espírito puro, espírito com perfeição absoluta. Então, a pergunta
Fernando é ótima, porque isso são temas que ninguém liga, ninguém toca, trata meio assim de qualquer jeito. Ah, não, fluido é energia, então tá resolvido. Aí vai ler a gente não consegue entender, porque Kardec não está falando da energia como a gente conhece. Então, como é que eu vou entender uma coisa? Não é o que eu estou pensando. Aí eu tenho que fazer esse esforço. Ir à época de Kardec, entender como funciona, para fazer a leitura com o olhar daquela época. Faz todo sentido. Que eu botei aqui, porque eu não esqueci o nome do caboclo, o perguntador, o Fernando. E ele manda, porque eu não botei o adendo aqui, ele manda a definição de cósmico universal, e o que ele questiona também é que no momento que se fala cósmico universal, são dois adjetivos que têm basicamente a mesma qualificação. É uma das coisas também que ele pergunta. Tanto que ele mandou, eu não vou ter aqui, porque aí ia ficar tamanho do ponto. Então, também o que ele questiona é isso, né? Só que isso é hoje. Hoje, cósmico e universal são sinônimos, certo? São sinônimos. E eu até diria o seguinte, nós até mudamos um pouco a definição de universal, certo? E passamos a adotar a definição que era, na época de Kardec, de universal para cósmico. Nós trocamos os sentidos. Hoje, a palavra universal ela é usada para qualquer coisa que a gente não consiga ver o fim. O sentido é outro, certo? Então, as palavras, elas podem até mudar, mas o entendimento das coisas, esses permanecem. Kardec, preocupado com isso, né, na questão das palavras, ele perguntou aos espíritos, mas não seria melhor chamar de tal coisa? Matéria inteligente, a matéria assim, e a matéria inerte, a matéria de outro jeito? Aí os espíritos disseram assim, olha, use as palavras que vocês quiserem, desde que vocês se entendam. Se entendam, ainda que não vai se meter nessa briga, tá lá. Diz, meu amigo Adalberto Cowboy. Bom, aqui no Oriente, quando foi traduzido o que é Deus, né? No sentido filosófico aqui da Ásia, a gente não coloca assim, Deus é criador de tudo, a gente coloca assim para o sentido que para eles entenderem, Deus é o criador das 1000 coisas. Quando a gente vai ver essas 1000 coisas, são 1000 elementos. Então, para a tradição aqui no Oriente, na Ásia, os 1000 elementos. O que seriam esses 1000 elementos? Coisa que a gente não sabe. Se você nós pegamos a tabela periódica, ele tem o seu número atômico, tem o seu símbolo químico, né? O nome, o peso atômico, isso é muito confuso. Mas nós sabemos que tem 118 elementos que compõem-se bem manipulado, fazendo seus agrupamentos por famílias e tal, né? Então tem os seus metais, tem os semimetais, tem os outros metais, e assim por diante, né? Aí o que acontece? São 118 elementos. Na tradição que a gente lembra aqui é 1000, a gente sempre coloca 1000, né? Sempre quando a gente vai fazer, é sempre superlativo, né? Sempre as 1001 coisas, mais de 1000 elementos. Então, a gente sempre está ligado, como o Enzo falou, à Terra, ao que nós conhecemos. O que nós conhecemos, e quando o André Luiz vai dar algum exemplo do mundo espiritual, ele sempre relata e sempre ele materializa as coisas. E a gente, nessa materialidade, a gente pensa que o mundo espiritual é material. Não é. É alguma coisa. É fluido. Né? Aquilo que flui. Ele flui e forma alguma coisa. A água ela flui por uma determinada pressão e temperatura, ela flui para ser sólido. Dando uma outra pressão e temperatura, ela flui para líquido. E dando mais pressão e mais temperatura, ela fica gasoso. Então, essa situação do espiritismo, Kardec fala assim, o espiritismo é dinâmico e nós temos que estudar isto. Então, e o Enzo colocou muito bem isso, né? Depende, né? O que é fluido? Depende. É isso. Kardec, isso é importante porque fluido, no capítulo 14 de A Gênese, é substantivo. Fluido,
que a gente usa no popular é verbo, do verbo fluir, né? Ou adjetivo. Só por si só ele já é um polivalente, né? Hã? Por si só ele já é um polivalente, que é substantivo, advérbio e adjetivo. Exatamente. Mas eu até coloquei aqui, porque eu fui lá ver a pergunta 22 do livro dos Espíritos. Kardec pergunta o que é matéria. Aí os Espíritos... Aí ele diz, matéria é aquilo que impressiona... Aí os Espíritos dizem, olha, do seu ponto de vista né? E aí depois vai trabalhando isso. Então, tem algumas coisas... É como disse um amigo uma vez, doutor Bezerra, para mim, meu filho, que passa da aba do chapéu para cima, a gente ainda não sabe absolutamente nada. Eu digo, doutor Bezerra, o senhor está falando isso? Estou, meu filho, a gente não sabe de nada. Da aba do chapéu para cima, ainda é um pouco desconhecido. Eu digo, pronto, se o doutor Bezerra está falando isso, é bom a gente ficar nos nossos fluidos cósmicos universais, mesmo sem saber ou sabendo. Dá tempo de fazer mais uma? Vamos lá, chegou no horário, mais umazinha a gente vai, qualquer coisa a gente deixa no suspenso. Outra pergunta, boa parte da população jovem, também não jovem, não sabem nem imaginam como interpretar um texto, né? Não colocar aqui o William, vamos para o Chapeuzinho Vermelho. Isso é verdade. Aí tem o restante aqui. Coloque esse texto para essa turma aí de cima, interpretar, vamos ver por que os sinos dobram. Imagine um texto de uma ciência, é uma ciência espírita sozinho, amigo. Em grupo, a gente, muitas vezes, não, em grupo, a gente, muitas vezes, não consegue. Explique isso direitinho, esmiuçando. Alfama, Lisboa, Portugal, Severino Ramos. Severino, essa sua pergunta é uma angústia, não só da gente, como coordenadores de grupos espíritas. Isso é uma angústia dos educadores do planeta no mundo em que vivemos nos últimos 30 anos. Né? As novas gerações, elas são gerações que elas são muito rápidas no seu jeito de ser e de viver. Interpretação de texto exige tempo, paciência, dedicação e saber nadar naquele texto. Porém, né, algum motivo deve ter para que essas gerações estejam assim. Um filósofo, um sociólogo que desencarnou há pouco tempo, chamado Zygmunt Bauman, né? Ele escreveu vários livros sobre a sociedade líquida, né? Ele fala sobre o amor líquido, sobre a sociedade de compras, que hoje você compra um negócio, daqui a pouco não presta mais. Eu gosto de ver muito creme dental, certo? Você tem aquela marca famosa que você compra hoje, que é o melhor que tem, daqui a 6 meses já tem uma propaganda dizendo que melhor é aquela outra, mas não é da mesma empresa, e aquela boa não era aquela. Aí você compra, tem o mesmo gosto, não, sabe? Deve ter sido mudado um negócio muito pequenininho lá dentro, mas tem essa coisa, sabe? Então, essa fluidez de eu amo hoje, daqui a pouco, o amor acabou, sabe? Essa coisa toda. Então, nós vemos uma sociedade onde as pessoas querem tudo muito rápido. É uma apostilazinha, é um romancezinho, é um resumozinho. E nas casas espíritas, que evidentemente o estudo devia ser, devia estar ali, a porta do centro espírita devia ter 2 abas. Uma é caridade e outra é estudo. E você tem que abrir as 2 juntas para poder entrar, certo? Porque se você abre uma, você vai levar uma pancada da outra. Né? Então, você tem que abrir as 2 juntas, estudo e caridade, juntas, certo? Porque eu aprendo enquanto sirvo. Isso é para o espírita não médio, é para o espírita médio, é para o médio que não é espírita, isso é para todo mundo. E aí, o que se observa as nossas sociedades espíritas criaram um grupo de estudo para que alguém dê aula de conteúdo. Então, eu não vou lá para estudar Kardec, eu vou para alguém me explicar. E a pessoa vai explicar baseado na experiência dela, com muita boa vontade, com muita dedicação, com esforço gigantesco, só que isso precisa mudar. E aí, além disso tudo, de ter esse afastamento dessa busca do conhecimento de Kardec, temos essas gerações que realmente são preguiçosas para estudar. São muito preguiçosas para estudar. Mas eu vou dizer uma coisa, eu não sei como é que está aí em Portugal,
mas eu tenho acompanhado vários grupos onde os jovens estão se aproximando, e se não tem a característica de aula de evangelização, que isso é um problema, né? Que se é um debate, onde o jovem pode perguntar, onde o professor diz assim, não sei, vamos descobrir, e aí bota o jovem para pesquisar, o jovem traz a resposta vem meio torta, e aí o coordenador do grupo ali dos jovens diz assim, olha, não está batendo, vamos tentar investigar mais. E aí começa a instigar o jovem a querer descobrir, e nós temos, olha, excelentes estudiosos jovens, assim, de emocionar o coração desse carequinha velhinho aqui, o Adalberto também que já está angustiado nessa coisa, e vê um jovem correndo atrás. Então, eu vejo com muito bons olhos esse movimento de mudança que começa a acontecer, e os jovens chegam, eles querem aprender, eles querem questionar, eles não admitem mais que alguém lá na frente fale que é assim, e acabou e pronto, e ninguém pode falar nada, né? Não, o jovem não aceita isso. Então, muitas vezes, não é que o jovem não quer estudar, muitas vezes é que a forma como se quer ensinar a doutrina, que é uma forma tradicionalista, de educação, que nem na escola funciona, e aí o jovem não quer saber disso. Isso não faz sentido para ele, né? Não faz sentido para os jovens. Mas o que você coloca é sério. Nós temos um gigantesco número, não sei o cenário da Europa, vou falar do Brasil, um gigantesco número de analfabetos funcionais, que são aquelas pessoas que sabem ler, sabem escrever, mas não conseguem entender nada do que... Pega um jornal, não consegue entender o que está escrito. Esses são analfabetos funcionais. E isso é um problema da educação, das estruturas educacionais, né? E hoje vivemos uma época que, se o professor não passa o aluno, o pai vai lá querer bater no professor. Então, o professor, para se proteger, dá assim, bom, deixa que a vida cobra depois. Eu não vou apanhar aqui, porque eu não ganho para isso. Não ganho o suficiente para estar apanhando, pai. Então, é melhor, infelizmente. E aí temos todo esse cenário. Isso não muda a verdade, o axioma, né? Que é uma verdade estabelecida, de que não se aprende doutrina espírita brincando. Se aprende doutrina espírita com estudo sistemático e sério. E estudo sistemático aqui não é estudo de apostila, com todo respeito. É sentar, né? Sentar a bunda no batente, pegar a obra e começar a ler, pedindo ajuda, o que um ajuda aqui, um ajuda ali, se não entendeu, volta, vai pegar aquela outra obra. A obra do Chico é fantástica para nos ajudar a entender certos pontos, né? A obra do Divaldo, em alguns temas, ela é ótima, maravilhosa para ajudar a entender alguns pontos. Então, a gente vai buscando esses outros autores que vão ajudando a gente a encontrar esse caminho, certo? Muito bem, meu amigo. Eu não sei no Portugal, mas aqui no Brasil, a juventude espírita, ela teve um hiato muito grande com o rompimento das chamadas juventudes espíritas das casas. E criou-se um hiato muito grande. Mas eu acho que nos últimos 15 anos, o jovem, de uma forma geral, eu percebo isso aqui, principalmente no Natal e por onde a gente roda, quarta-feira mesmo passada, fizemos uma entrevista conosco, um pessoal de Sorocaba, os jovens aí de seus 20 e poucos anos, né? Já na frente, lógico, assessorado por um coordenador mais antigo, mas eles fazendo esse trabalho. E eu estou vendo muito aqui em Natal o jovem participando. Você deve conhecer aqui a Confern. A Confern de há 15 anos atrás era velhos, né? Tanto que tinha a comida que era feita para as pessoas de idade, e agora foram saindo, e os jovens foram, de novo, tomando de conta. Tanto que hoje, as últimas 5 confernes, que é a confraternização dos espíritos na época do Carnaval, tem sido quase que gerenciada e tomada conta pelo jovem. E o jovem, assim, de 14, 15, 10, certo, 8 anos, aquela turma que, a partir da conferninha 1 e 2. Então, tem um alô no final do túnel. Eu espero que não seja um trem. Tavares, alguém aqui me soprou aqui, se a gente fizer um apanhado histórico, vamos lembrar o seguinte: quando Moisés tem aquela cena dos 10 mandamentos, que ele quebra as tábuas, aquela coisa toda, né, que são expressões bem metafóricas, Moisés
percebe que não adiantava levar o povo para a Terra Prometida, o povo com os vícios do Egito. Então, ele ficou 40 anos dando volta, por isso que durou 40 anos, porque aquela viagem duraria 4, né? Mas durou 40 anos. E ele ficou dando volta, e os pesquisadores não entendiam por que ele ficou dando tanta volta. Acontece o seguinte, ele ficou esperando os velhos morrer. Quando os velhos morreram, ele não entregou a direção do povo para um dos mais antigos. Ele entregou para um dos mais jovens, que era Josué. Josué. Pega as cartas de Paulo. Quantas cartas de Paulo são nominais? Ele escreveu para aquela pessoa. Timóteo. Tito e Timóteo. Você sabe a idade deles? Jovens. Eram adolescentes. E a carta de Paulo a Timóteo é um dos maiores e melhores textos sobre a evangelização de jovens que eu já li até hoje. É excelente, né? Se você pegar Jesus, qual foi dos apóstolos que ele investiu mais, tanto que foi o último que morreu? João, que era um adolescente. Acho que foi o único que não morreu de morte violenta, morreu de velhice, por incrível que pareça. Que não morreu de morte matada. Kardec, qual a idade das principais médiuns? 12, 14, 16 anos. Jovem. Você sabe por que Kardec morreu? Porque ele se emocionou. O jovem foi perguntar a ele. O jovem foi perguntar a ele o número da revista espírita. Ele ficou tão alegre que desencarnou. Então, eu vou ficar muito feliz quando nós permitirmos que os jovens comecem a tomar conta, para que eles baguncem mesmo, para bagunçar a mesma coisa, porque e bagunçando vai fermentar e vai fomentar as discussões, as mudanças, as transformações, que vão fazer esse movimento retomar as bases que ele se afastou quando ele se afasta dos princípios kardecianos e adota outros princípios, logo após a morte de Kardec, como hoje várias pessoas já discutem, já demonstram isso, né? Eu não sei se é de Sócrates, de fato direito, que não deixou nada escrito, mas é 2.400 anos atrás, que ele diz assim, a juventude de Atenas está perdida. É um negócio, não sei se é Sócrates ou Platão, que faz essa observação. Então, sempre tem essa ideia que a juventude, né? Então, hoje, quando você falou do jovem, eu escuto muito, a juventude dos anos 80, essa que é a juventude boa, essa juventude agora é Nutella, não sei se já chegou aí para você esse termo. Nós somos raízes. Aí eu digo, é porque vocês não viveram a juventude dos anos 60, e sequer a raiz mesmo, não é essa dos anos 80. E assim sempre é, sempre acha que a juventude atual é sempre perdida. É por isso que Sócrates, o Platão, há quase 2.400 anos atrás, faz uma afirmativa que a juventude ateniense daquela época está perdida. Está perdida porque está querendo encontrar o caminho. Isso outro, um caminho mais certo. Meu amigo, eu acho que a gente já deu uma estourada no tempo, daqui a pouco eu emendo com outro programa. Eu ainda vou trabalhar hoje. Paula minha está agoniada aqui. Meu amigo, então, muito obrigado. Adalberto, dê as suas caras, cowboy. Eu gosto muito dos jovens, né? Maravilha. E eu gosto muito do estudo da Amanda. Ela é uma pessoa jovem ainda, eu gosto muito. E sempre quando eu posso, eu participo. E as pessoas jovens, assim, como ela e como outros também, né? Não desmerecendo, mas a gente está bem... Vamos ser bem substituídos, né, Enzo? A gente que é um pouquinho mais avançado no tempo. Vamos que vamos. Eu faço muita fé nessa juventude agora. Estou falando de juventude espírita agora. Eu faço muita fé que vai dar bons frutos. Meus amigos, muito obrigado, Enzo. Deus que lhe pague. Amanhã não vamos ter o programa, só na sexta. Seu Adalberto, eu não esqueci que você está fugindo da raia. Eu já falei com o Caritas também para ele fazer o programa aí do Japão, certo? Não fique se escondendo não, que eu vou atrás de você. Se eu não for aqui, eu vou no plano espiritual. Então não adianta que eu sei o seu endereço. Vamos combinar um dia aí. Eu quero falar sobre
sobre Jesus, né? Afinal de contas, Jesus é espírito puro ou é espírito impuro? O que é Jesus? É espírito puro? Eu não sei se é real ou não, mas conta a lenda. O Enzo está falando que ele é espírito puro. É mesmo, é isso? Vamos ver, vamos estudar isso? Vamos ver? Irmão, eu não sei se é real ou não, mas conta a lenda, né? Que parece que Assis Chateaubriand foi pedir emprego e logo chegou aqui do Nordeste, num jornal, e o cara disse, eu não tenho emprego para redator. Eu disse, mas eu sou bom. Não, mas não é. Aí o cara, tá bom, faça uma redação sobre Jesus. Aí foi embora, foi dispensar o cara, né? Ele voltou e perguntou, mas me diga uma coisa, o senhor quer que eu faça contra ou a favor? Ele disse, venha para cá. O cara... É contra ou a favor, então venha para cá que eu vou dar um emprego. Parece que aí começou todo o império do Francisco de Assis Chateaubriand, o Chateau. Meus amigos, muito obrigado. Eu vou... Tchau. Adalberto, faça a prece, meu amigo, para a gente não terminar aqui em... Vamos lá, então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Jesus, nosso mestre, nosso guia e modelo, que ele possa nos iluminar, que possa iluminar o nosso amigo Enzo, o nosso amigo Tavares e todos aqueles que estiveram presentes hoje no estudo, que eles possam receber muita luz no coração e que todos nós possamos estar com Jesus. Que Jesus possa estar nas nossas casas, e que ele possa nos iluminar sempre. Que assim seja, e vamos que vamos. Vamos embora, cowboy. Muito obrigado, arigatô para você, obrigado para... Valeu, meu irmão, obrigado, até sexta, se Deus quiser, muito obrigado. Daqui a pouco, o Evangelho por Emmanuel com Zezé Franco, direto do Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho, daqui a 15 minutos. Como diz o professor Raimundo, é um vapt-vupt, eu vou ali e volto já. Deixa eu só desligar. Saúde.